Não, boa noite, pessoal. Meu nome é Márcio, esse é o projeto Fute Encontro. A gente, desde 2012, realiza bate-papos públicos, trazendo a experiência, né, de grandes personalidades para vir trocar ideia em espaços públicos. Não é fácil fazer um projeto desse, gente. Não é fácil. Desde 2012 é porrada pra caramba, mas a gente está aqui resistindo. Eu queria uma salva de palmas para a equipe do Butantã Shopping, que ajudou a gente a produzir isso. Mês passado a gente teve com o Vitor Sérgio Rodrigues, com o Jameli, com o Tata Muniz, com o Maurício Copertino. Falamos sobre o futebol dos anos 90. E hoje a gente vai poder falar sobre a final do Paulistão e, obviamente, também falar um pouco sobre a história de Corinthians e Palmeiras, tá? Quem não segue o Fute Encontro, é pedir para seguir lá, @Fute Encontro. Nosso trabalho é sério, @Fute Encontro. Quem for estudante, quiser pegar comigo declaração de atividades complementares, a gente vai sortear 2 camisas no final do evento, então por isso tem 2 fichas aqui. Queria agradecer a todo mundo que saiu da sua casa para vir curtir e trocar com a gente. Começar a apresentar aqui os convidados. Ele é da TV Cultura, nos conhecemos na pandemia, está começando a ganhar espaço, amigo do meu irmão Vladir Lemos, pela primeira vez também, de maneira presencial. Ele vai fazer essa mediação. Uma salva de palmas para Gil Arruda, gente. O do meio aqui, cara, eu lembro de programas da ESPN, Revista Placar, Jornal Lance. É uma grande referência. Acho que hoje o jornalismo está perdendo um pouco, o jornalismo clássico está perdendo um pouco espaço para personagens, né? E nada contra, mas para quem gosta do jornalismo mais genuíno, bem feito, responsável, ele é uma grande figura. Também já faz tempo que a gente está tentando, conseguimos, e é uma honra recebê-lo aqui, o grande Paulo Vinícius Coelho, PVC. Último a apresentar aqui, em 2016, nós tivemos na antiga FENAC, com o Antero Greco, debatemos o 7-1, finado Antero Greco. Em 2018, tivemos no Shopping Plaza Sul, discutimos narração de TV e rádio. Em 2022, tivemos no Mackenzie, eu não lembro o tema. E aí, em 2023, eu falei assim... Kleber, 2023, rola Fute Encontro? Hoje não. 2024, hoje não. Na edição passada, Márcio, hoje não. E hoje é o quê? Hoje uma salva de palmas para Kleber Machado. Bom debate para nós. Então. Foi muito criativo, você viu, né? Ô, Kleber, eu tenho... Hoje não, eu disse, eu nunca te ouvi. Foi bem. É isso, boa noite a todos aí, obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui para debater um pouco sobre esse clássico aí que vai acontecer nesse final de semana, que tenho certeza que vai parar o Vale do Paraíba e o estado de São Paulo. É claro que nós vamos falar um pouco sobre São José e Taubaté. Mentira, esse clássico vai parar o Vale sim, tá? Acontece amanhã em São José dos Campos e quarta-feira que vem em Taubaté. Mas eu estou usando esse clássico como o primeiro gancho, porque é o seguinte, lá no Vale do Paraíba nós vamos ter as 2 torcidas presentes nos 2 jogos, coisa que hoje em dia, né, o PVC, é um negócio muito difícil de acontecer. Estava até dando uma olhada aqui nas informações que eu preparei para essa mediação, estava vendo aqui que a última final entre os dois, com as 2 torcidas assim, tipo, em estádio neutro, foi em 99, lá no Morumbi e tudo mais. Hoje em dia, pensando nessa atualidade que a gente está vendo aí, é um pouco difícil de a gente ver um cenário como esse de novo, né? Pode ter um microfone aí junto com o Kleber aí, ou pode usar o meu mesmo. Aqui, ó. Aí, ó. Eu sou contra a torcida única, sem dúvida nenhuma, eu sou contra. Mas tem uma coisa, o rapaz de Belém estava aqui conversando comigo agora há pouco e perguntando justamente sobre isso. E me preocupa mais uma outra coisa, que é a gente ter 2 torcidas no estádio
e duas torcidas na rua e as pessoas não estão conseguindo conviver. Entender que no futebol a gente ganha e perde. Eu acho que tem uma coisa, a gente no futebol de São Paulo, até 1940, era Palmeiras e Corinthians no Parque Antártica, Corinthians e Palmeiras no Parque São Jorge. Era São Paulo e Palmeiras na Rua da Moca e Palmeiras e São Paulo no Parque Antártica. Corinthians e São Paulo, idem. A gente voltou para esse cenário que tem uma outra graça. Acho que tem uma outra graça. Eu adoro a lembrança de que a gente ia no Morumbi e sentava e via a polícia abrindo mais um gomo. Eram 12 gomos do Morumbi, abria, cara, sensacional você lembrar, a torcida gritava. Era sensacional. Tem uma outra graça, que é você pensar que o Corinthians jogou 60 clássicos, 61 clássicos com torcida única, não era para ser com torcida única, sim, e só perdeu 9. Aí você começa a fazer uma outra conta, né, do tipo, o clássico que mais tem equilíbrio desde que voltou a ser cada um na sua casa, com torcida dividida, não pela metade, mas com 90-10, que foi 2015, 16. O Corinthians ganhou 1-0 no primeiro clássico no Allianz Parque, gol do Danilo, que tinha 10% de corintianos e 90% de palmeirenses. Tem uma outra graça que é você fazer essa conta. Pô, os caras não ganham de você aqui, você não ganha, nós não ganhamos dos caras lá. É uma outra graça. O que precisava ter de graça, de verdade, era a capacidade de convivência. Independentemente de você ter 50% de torcida de cada lado, ou de você ter uma maioria de um clube, porque quando você sai para a rua e vai conviver na rede social ou no bar, você vai tirar uma onda e entender o que aconteceu. O árbitro errou, o atacante perdeu o gol, o goleiro falhou. Essa é a graça do jogo. E a gente não está conseguindo fazer esse convívio, não é pelo 50-50. A gente não está conseguindo fazer esse convívio no dia a dia. Isso me parece muito mais grave. Embora eu ache que a gente tenha que evoluir para voltar a ter duas torcidas no estádio, evidentemente. Vou até pegar na fala do Kleber também, porque nós tivemos recentemente lá em Belo Horizonte a final da Supercopa com as duas torcidas, né? Palmeiras e São Paulo. Será que, para acontecer isso, tem que ser feito fora do estado ou não? Sim, a questão, boa noite para todo mundo, a questão de ser fora do estado de São Paulo poder é uma questão local. Aqui o Ministério Público, acho que faz uns 10 anos já, 2016, 9 anos esse ano, que foi tomada a decisão por uma dificuldade de convivência. Sim. Agora, me parece esse aspecto que o Paulo pega é o fundamental. A gente está com dificuldade de conviver com qualquer questão que, às vezes, você não consegue conviver mesmo quando você concorda com outro cara. Quando você discorda, então, ninguém mais tolera a opinião diferente. E isso é uma derrota, né? Isso é uma derrota para todo mundo. E aqui eu estou vendo um monte de gente nova e lamento dizer que eu vejo gente nova tendo o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de comportamento, a mesma agressividade, a mesma... o cara é irascível, o cara não consegue ter uma opinião diferente. Isso é derrota. A questão, então, isso está espalhado e não vamos nos menosprezar e dizer que é uma questão brasileira, é uma questão da sociedade. Aquele papo, o Márcio falou que conheceu você na pandemia. Sim. E ficou todo mundo com a esperança de que pós-pandemia todo mundo seria mais legal, mais bacana, mais unido, mais solidário. Balela, né? Balela, as coisas têm se mostrado diferentes. No aspecto particular do futebol, quando a decisão foi tomada, foi por uma sequência de acontecimentos que exigiam uma atitude. Para mim, e faz muito tempo que a gente discute isso, eu fazia um programa lá no Sport TV, e o primeiro cara que eu me lembro de ter falado isso foi o André Rizek. Essa questão de violência, de convivência entre torcedores, é uma questão de política de Estado. Não sou eu, não é você, não é a Federação
desse estado, daquele estado que vai resolver. É uma coisa que tem que partir. E até nós tivemos, em alguns momentos, o governo federal tentando, como é que chamava? Klein, né? Marco Aurélio Klein começou a fazer... Então, que é jornalista do UOL, até tentou fazer e fez um projeto, apresentou, só que as coisas não andam. Então, assim, do mesmo jeito que é lamentável você ter uma torcida só num jogo de futebol, num jogo grande, numa final de campeonato, porque a gente viu um monte de final de campeonato com o estádio dividido, ou com o estádio assim, percentualmente dividido, sim, com o dono da casa e o visitante, eu acho até razoável, né? Mas é que assim, as coisas foram mudando. Primeiro, as torcidas que não são só as únicas vilãs têm uma participação no negócio. O poder público tem uma participação do negócio. O diálogo, às vezes, é tentado, a gente combina tudo aqui e faz tudo diferente lá. E aí passa a ter esses argumentos que são corriqueiros e clichês e que a gente mesmo, no jornalismo, acaba alimentando também, né? Mas é verdade, você não tem confusão dentro do estádio, você tem confusão fora do estádio. Qual é a diferença de você ter um conflito dentro do estádio e, às vezes, você ter um conflito com vítima fatal fora do estádio? É muito pior, porque o futebol, às vezes, passou a ser uma... Não sei lá, não é uma filosofia, não é uma religião, não é nada. Passou a ser grupo e outro grupo e grupos antagônicos que fazem essas coisas. Assim, eu não me lembro de ter tido briga em desfile de carnaval que tem torcidas com escolas. Né? É uma questão mesmo de comportamento. E esse negócio que o Paulo falou, o estádio, a gente teve durante muito tempo finais no Morumbi. Porque o Morumbi era o maior estádio da cidade, é o maior estádio da cidade, e os jogos eram no Morumbi. Fosse qual fosse o time, os times que estivessem jogando. Aí cada um começou a construir seus estádios, era também impossível de evitar. O Palmeiras constrói uma arena, onde era o Parque Antártica, o Corinthians constrói a Neoquímica, o São Paulo tenta melhorar o Morumbi, o Santos vai tentar melhorar a Vila Belmiro, e isso é para o time recurso, isso é para o time dinheiro, isso é para o time casa, isso também é inevitável. Mas isso sim, ó, mas acho que isso tudo começa, primeiro, nessa questão do relacionamento. Segundo, a gente, ao longo da papo, eu vou lembrar uma conversa, uma discussão, um debate que eu tive com um certo PVC, olha aí, que eu acho que ele não vai lembrar. Nós estávamos em Presidente Prudente, fazendo um jogo do Campeonato Paulista, e aí rolou, era uma disputa de Libertadores da América entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras queria fazer o jogo no Parque Antártica, não tinha ainda o Allianz Parque, e eu não lembro o ano, mas o Palmeiras queria fazer um jogo no Parque Antártica e depois ia jogar no Morumbi. E a discussão começou a ser assim: mas o Palmeiras vai fazer o jogo no Parque Antártica? Mas o Palmeiras vai deixar de ganhar dinheiro? Mas o jogo não tem que ser num estádio grande? E assim, a questão financeira começou a fazer diferença. Eu acho mesmo que um jogo desse tamanho poderia ser. Eu lembro que eu escrevi uma coluna no Diário de São Paulo, e eu escrevi assim: um jogo Palmeiras e São Paulo vai ser difícil no Parque Antártica, no Morumbi ou num campo de asfalto. Aí um cara mandou uma carta dizendo que eu estava chamando o Parque Antártica de campo de asfalto. Eu falei, mas de onde você está tirando essa ideia, velho? Eu estou falando que é um jogo difícil, é um jogo igual em qualquer estádio. E esse senhor falou para mim assim: você sabe quantas vezes o São Paulo foi campeão no Morumbi? Porque ele defendia que o Palmeiras jogasse na casa dele. E eu acho que é uma defesa. Eu se fosse Palmeiras, também defenderia jogar na minha casa. Eu é que tenho que saber o quanto eu tenho que ganhar, o quanto eu não tenho que ganhar, o quanto eu vou perder, qual é a relação que eu tenho da grana com o aspecto técnico. Se eu acho que eu tenho mais chance de ganhar meu jogo, é muito o Santos, né? Eu tenho mais chance de ganhar meu jogo na Vila Belmiro ou fora da Vila Belmiro? E tem jogo que eu posso abrir mão da Vila Belmiro, tem jogo que não, e naquela ocasião era meio isso. Aí ele falou, sabe quantas vezes o São Paulo foi campeão no Morumbi? Eu respondi, não, PVC, não sei. Ele é bom de número, né? Aí ele, tantas vezes.
Aí eu já estava com a resposta na manga, né? Eu falei, você sabe quantas vezes o São Paulo perdeu títulos no Morumbi? Ele falou, não. Eu falei, então, perde e ganha, porque as finais eram todas no Morumbi. Né? Pô, o São Paulo naquela época tinha perdido o título do Vasco em 89, brasileiro, perdeu para o Corinthians em 90. Pô, em 78 tinha perdido do Santos no Morumbi, um Campeonato Paulista. E isso, lógico, só jogava lá. Ganhava mais do que perdia, obviamente, porque é a casa dele. Mas assim, eu acho, terminando esta longa explanação, acho triste que a gente não consiga fazer, acho uma derrota da sociedade e do futebol. Em cima do que eles estavam falando aqui, porque a última final com as duas torcidas foi em 99 do Morumbi e depois disso ficaram vários anos aí sem se encontrar numa final de Paulista, né, que depois foi em 2018 que eles fizeram aí. Inclusive depois até vou comentar com o Kleber sobre aí, porque eu tô com o número de finais que ele narrou aqui e pode dar um desempate aí, né, nessas finais que vem aí. E aí a gente volta a falar do futebol ali nessa década de 90, porque nós tivemos aí 3 finais que foram históricas nessa década de 90, né, 2 finais que foram no Morumbi, que foi a de 93 e a de 99, e também aquela de 95, que foi em Ribeirão Preto, né, que foram 2 jogos. Exatamente, tem a do Brasileiro de 94 no Pacaembu também, né, que foram finais que tiveram esses campos neutros e com as 2 torcidas, né, PVC? E teve, exatamente, teve de 93 aí. Do Rio São Paulo, exatamente. Essa foi onde, você lembra? Então, 93 e 94, Pacaembu. Isso. As finais do Rio São Paulo e do Brasileiro. E essas finais de 95 em Ribeirão Preto, se eu lembro. Morumbi. Então, que aí era jogo único, mesmo quando eram 2 jogos, né? Mas 2 jogos. Ribeirão foram 2 jogos. Tal. Não, e assim, é legal, porque hoje, esse fim de semana, vai ser a 8ª final de Palmeiras e Corinthians. Exato. Né? E você vai pegar no tempo, final, assim, final, né? Porque tem outros jogos, eu acho que é mais um 6, 7, que os 2 chegam em primeiro lugar. Mas, por exemplo, para mim, a primeira final que eu lembro é de 74. Né? É de 74, que o Corinthians não era 20 anos sem o Corinthians ser campeão. Aí teve a final, o time do Palmeiras era um super time. O Corinthians lotando o Morumbi. E você pega os caras da época... Todo mundo fala que tinha 80% de corintiano e eu lembro de mais. Conversar com o Leivinha, Luiz Pereira, que jogava no Palmeiras, e falou, a gente entrou e falou, será que vai dar pra gente ganhar? Mas o nosso time era muito bom, tal, e aí o Palmeiras ganhou 1-0, é um jogo histórico. Mas assim, a final é sensacional, né? Eu acho que era demais ter os jogos do Morumbi. Eu gosto muito da lembrança. Embora eu diga uma coisa sempre, Kleber. A gente foi em jogos de 100 mil pessoas no Morumbi. E todo mundo acha que era sensacional, e eu acho que era sensacional em jogo de 100 mil pessoas. Mais desconfortável pra caramba pra quem ia. Era maravilhoso, mas era uma merda. Porque você chegava... Tipo o Tom Jobim, né? Porque você chegava no estádio, meio-dia, o jogo era às 4 da tarde. Aí tava chovendo ou tava sol. Se tava chovendo, você ficava um pouco para trás, para esperar um pouco para entrar, você não entrava mais. Porque tinha aquele tumulto no túnel. Aí quando você tinha ficado ali, eu lembro de um jogo, tem uma história que é maravilhosa, cara. Mas não era final, era o São Paulo e Corinthians. 9 de agosto de 87, pode olhar a data que está certa. São Paulo 3, Corinthians 3. Que era aquela reação do Corinthians, que foi vice-campeão, terminou o turno no primeiro e último lugar. E eu morava em São Bernardo e tinha um grande amigo meu que era São Paulino, Rogério Carrion. E a gente alugou um ônibus e foi uma galera, metade São Paulino, metade corintiano e eu. E eu fui com o Rogério. Vocês perceberam o eu, né? Nem corintiano, nem São Paulino. Eu Futebol Clube. E eu fui com o Rogério para a torcida do São Paulo. Mas a gente chegou meio-dia, te juro. E a gente chegou e sentou no meio do Morumbi. No meio do Morumbi. Cara, cheguei no melhor lugar do estádio. Aí quando deu 2h30, 15 para as 3 da tarde, chegou no Independente. Aí os caras mandaram. Vocês mudaram de lugar. Mandaram todo mundo para baixo. A gente ficou lá embaixo. A Independente aqui em cima e nós lá embaixo. Beleza. Aí quando o São Paulo fez 2-0, Corinthians diminuiu 2-1. São Paulo fez 3-1, gol do Edivaldo de falta. Depois o Corinthians empatou 3-3. Quando estava
3-1 pro São Paulo, pra minha sorte, passou um vendedor de pipoca ou de amendoim, eu não sei o que ele vendia, aquele filho da puta. Eu sei que ele passou por mim, eu tava com um casaco, era 9 de agosto, então tava frio, tava sol, mas tava frio. E eu tava com um casaco bege e por baixo uma camiseta verde. E o cara passou por mim e falou assim... Figurinista bom. Eu tinha 17. Esse jogo foi 9 de agosto. Eu fiz 18 no dia 30 de agosto, que foi a final São Paulo e Corinthians. Passou o vendedor de pipoca, sorvete e amendoim, eu não sei o que ele vendia. Eu sei que ele olhou pra mim e falou assim: camisa verde por baixo da blusa. Eu conheço você do Pacaembu. Você não é São Paulino não, hein? Poxa, cara legal. Te juro. Aí eu olhei pra trás, tava o Independente inteiro olhando pra mim, eu fiz igual São Pedro. Neguei 3 vezes. Pô, claro. Que isso, rapaz? Sou São Paulino, sou São Paulino, sou São Paulino. Pô. 3 vezes. Cara, é muito doido, porque assim, era delicioso. Não, hoje não tem esse problema. Não tem. Não, é porque não tem torcida visitante. É isso aí. Não, mas outro dia tinha. Meu filho já foi em Itaquera. Meu filho palmeirense já foi em Itaquera. Outro dia tinha um cara que me mandou uma mensagem de Palmeiras de São Paulo dizendo assim: ha, 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 tô aqui no estádio, ha, 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 não me denuncia não. Pô. Porque assim, isso que ele tá falando, assim, pra vocês não tinha cadeira, lugar, não tinha nada, né? Ia sentando quem chegava. Como era no cinema. No cinema, hoje, você vai no cinema hoje, você compra ingresso, né? Você tem a cadeira que você escolhe e tal. Você chegava e ia sentando. Até a torcida, até a dona chegar. Por exemplo, em 93, o público daquela final, na primeira partida da final de 93, 93.736 pessoas no Morumbi. No segundo, que deu 104.401. Né? Então, para vocês terem uma ideia como é que era antes. Né? Hoje tem toda uma marcação, tem toda uma ordem, inclusive, em cima desse campeonato de 93, o regulamento era bem curioso, né? Porque o regulamento dizia que o clube de melhor campanha na classificação geral jogava por um empate na prorrogação. Naquele ano, o Corinthians fez 1-0 com o Viola no primeiro jogo, e no segundo jogo o Palmeiras foi e acabou revertendo, fez 1-0 e depois goleou, né, aquele jogo que foi conhecido como a quebra do tabu, com 2 gols do Evaí, né, PVC? Foi. Palmeiras 4-0, 12 de junho de 93. Tem um monte de amigo meu que acabou de namorar naquele dia. Era o dia dos ex-namorados. Onde você vai? Vou pro Paulista. Não, mas a gente tinha combinado outra coisa. Tarde. Azar. Mas era à tarde. À tarde podia. À tarde era o jogo. É como diz um amigo meu, antes à tarde do que nunca, né? É isso. Mas assim, é uma coisa que é diferente. É engraçado. É uma leitura que eu faço, ninguém precisa concordar comigo. Mas é incrível como a gente tem hoje um dilema que é o seguinte. Você tinha, antigamente, públicos de 100 mil pessoas, como eu disse, era maravilhoso ir para o estádio em jogos de 100 mil pessoas e era uma porcaria, porque era desconfortável. Mas você não tinha público médio assim. Você vê, o Corinthians fez contra o Barcelona de Guayaquil o 28º jogo consecutivo com mais de 40 mil torcedores. É a primeira vez na história que acontece isso. O maior público da história do Morumbi e do futebol de São Paulo foi 138 mil pagantes, Corinthians e Ponte, né? O segundo jogo das finais, Corinthians 1, Ponte Preta 2. E se você voltar, tem 138 mil pagantes e 146 mil presentes no Morumbi, que tinha 150 mil lugares. Hoje são quantos? 70 mil? Hoje 70? O Morumbi tem 70 mil. Cabe 72, mas bem de 70 mil. Se você voltar, Corinthians e Ponte, gol do Palinha. Antes, Corinthians e São Paulo do Geraldão, que foi a semifinal, que classificou para a final. O jogo anterior é Corinthians e Portuguesa, no Morumbi, 37 mil pagantes. No Morumbi. Então, é a primeira vez na história, e isso que está acontecendo o quê? Que é o que as pessoas reclamam muito, inclusive eu sou muito defensor do sócio-torcedor, e eu entendo quem diga que não. Outro dia o Prihal falou, Palmeiras e São Paulo, o ingresso mais barato é R$220. Eu mandei mensagem para ele, Prihal, se o ingresso mais barato for R$220, pagando R$220,
a renda tem que dar no mínimo 8 milhões e meio. E você vê que a renda foi altíssima, mas deu 5 milhões e 200. Não deu 8 milhões e meio. Por quê? Porque Não é todo mundo que paga 200 contos. Mas se você está dizendo, nós jornalistas, Kleber, estamos dizendo na televisão que o ingresso mais barato é R$220, não custa botar uma vírgula e dizer o ingresso mais barato é R$220 para não sócio. Porque minha filha pagou 35. Pois é, eu acho que nós temos uma responsabilidade, eu não vou chamar de culpa, mas a gente tem hoje. Acho que o Márcio falou alguma coisa quando ele abriu de personagens e tal, até na imprensa. Eu acho que às vezes eu fico muito assim quando eu vejo caras que têm metade da minha idade falando as mesmas coisas que falavam os caras que tinham a minha idade quando eu tinha 12 anos, entendeu? Não sei se deu para entender, quer dizer, eu com 12 tinha um cara de 50 que falava a mesma coisa que os caras de 25, 30 falam hoje. Eu vou te dar um exemplo de hoje. E eu não devia nem falar o que eu vou falar, mas eu vou falar entre nós, para todo mundo ouvir. Tem um menino que é muito meu amigo, que é o Vitor Guedes. Eu conheço o Vitor desde que ele tinha 14 anos de idade, a gente jogava bola. Tá até ali vendo o programa. Não. O Vitão, o Vitor Guedes, as pessoas chamam de Vitão, ele fez uma live no UOL hoje e ele falou que é um absurdo, que é um escândalo o Rafael Claus apitar a primeira final. Eu já ouvi hoje de outras pessoas também. Mas aí o UOL publicou, Vitão, 2 pontos. É um escândalo Claus apitar a final. Eu estou dizendo isso aqui, eu digo isso para ele. Eu liguei para o meu editor no UOL, porque é meu amigo, e falei, cara, é o seguinte, se a gente perguntar para 10 pessoas quem é Vitão, e as 10 responderem, é o fulano de tal, que tem credibilidade assim, 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 assado, eu acho que o escândalo não é publicar essa manchete. Entendeu? Porque assim... O escândalo é não publicar? Não, o escândalo é publicar. É publicar. Entendeu? Porque a gente está dizendo que o escândalo é o Claus ser escalado. Mas nós estamos falando de alguém que está dando credibilidade para esta frase. Não, claro. Quem é? Bom, é meu amigo. Mas assim, se eu disser... Vou mudar a frase, tá? PVC, 2 pontos. Abre aspas. É um escândalo Claus apitar a final. Ainda que 10 entre 10 pessoas nesta sala saibam quem é o BBC, porque está todo mundo aqui, eu estou aqui também, ainda assim, eu não tenho nenhuma credibilidade para falar de arbitragem e dizer que é um escândalo ter sido escalado. O que a gente... O PVC está pegando um outro tema, tal, porque assim, a questão, quando eu digo de clichê, entre outros esse tipo, porque assim, você está primeiro, eu sei, e muita gente deve saber, que aconteceu num jogo tal, um erro do Claus, que aconteceu no jogo X, o erro que ele expulsou não sei o quê, mas assim, nós estamos na sexta-feira começando a criar um ambiente que naturalmente se espalha, que naturalmente vai pegar pilha, vai aumentar. Vou dar um outro exemplo rapidinho. O Flávio errou grosseiramente na segunda-feira. Grosseiramente, não foi pênalti. Tem ninguém que tenha dito que foi pênalti. Tá? Eu entendo a posição da federação. Quando a federação diz, era um lance de interpretação, beleza, mas ninguém disse que foi pênalti. Né? Bom, ponto. As pessoas dizem assim, tem que pegar o Flávio e tirar ele da arbitragem pelo resto do ano. Não, então... Em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte, o filho dele não vai para a escola, porque ele não vai poder pagar a escola dele, do filho. Não, assim, eu acho que tem muita coisa, tem muito exagero. Esses exageros sempre aconteceram, mas assim, eu tenho a impressão que a gente... o que mais eu fico é isso. É eu ver cara que tem pouca idade falando coisas que já falavam os caras que tinham muita idade quando eu era moleque. E aí eu falo assim, poxa, mas será que a gente não melhora? A gente não raciocina? E acho que não. Voltando na primeira fala dele. Se você hoje tem uma intolerância completa e absoluta sobre N coisas, não vai ter no futebol?
Vai ter. Porque, assim, tem coisa que é engraçada, tem coisa que é gozada. Eu nunca vou esquecer, em 1976, a final do Campeonato Brasileiro foi Internacional e Corinthians. O jogo foi em Porto Alegre. Era um jogo único, o jogo em Porto Alegre, porque o Internacional tinha a menor campanha e tal. Que foi o ano que vocês já devem ter visto da invasão corintiana no Rio, no Maracanã, na semifinal e tal. Aí, contra o Fluminense. Aí foi para a final, aí o primeiro gol da final, acho que o Valdomiro bate uma falta, ela bate na barreira, o Dario cabeceia, 1-0 para o Internacional. E o segundo gol é uma falta que o Valdomiro bate, ela bate no travessão, bate dentro do gol e sai. Não tinha VAR, não tinha nada, tal, mas a bola bateu dentro, foi gol, foi gol. Aí todo mundo, aí no dia seguinte eu estava ouvindo o programa da Rádio Gazeta, 11 horas da manhã. E o programa da Gazeta era engraçado, porque assim, os caras assumiam os times e discutiam como torcedores, né? E o Geraldo Blota, que foi um grande repórter, um grande profissional de televisão, o GB era corintiano pra caramba, tal. Então eles estavam discutindo o lance, né? Ah, porque foi gol. Eu acho que o juiz foi o Wright, o juiz acho que foi o Zé Roberto Wright, e um Bandeira, acho que o Bandeira que deu o gol, acho que foi o Luiz Carlos Félix, não tenho certeza. Mas enfim. E a hora que a bola bateu dentro, o Bandeira correu para o meio. Imediatamente correu para o meio e tal. Aí eles começaram a discutir segunda-feira. Foi gol, não foi gol, foi gol. Aí o GB falou assim, tá bom, foi gol. Eu vi, a bola bateu dentro. Mas o Bandeirinha correu para o meio muito rápido. Ele correu muito rápido. Ele nem pensou. Estava mal intencionado. É igual o Pedrinho. engraçado. O Pedrinho, domingo passado. O Pedrinho, comentarista sóbrio, nosso amigo. O Pedrinho, presidente do Vasco, disse: pô, o Bruno Henrique, e eu acho que o lance do Bruno Henrique é um escândalo, porque ele está com a cabeça na linha, a cabeça dele está para fora da linha. Pois é. Ele está impedido em tese, mas ele fala assim, porque é um absurdo, que além de tudo, eles foram muito rápidos. Então, você está vendo? Só para confirmar, eu estou falando de 76, 86, 96, 2006, 2016... Ela. Como é seu nome? 2016, 50, 49 anos. Como que é seu nome? É, seu nome. Que você é palmeirense. É seu nome. É, você. Hã? Por que você sei que você é palmeirense? Ah, porque eu sei. Eu sou repórter. Tainá é palmeirense. Ela veio pra cá, quando eu falei que não foi pênalti no Vitor Roque, ela falou, foi pênalti. Ela falou, foi pênalti. E eu só tô querendo dar um argumento pra você, Tainá. Eu tô querendo só dar um argumento pra você, como o GB. O GB foi o primeiro cara que eu conheci na crônica esportiva que tinha como nome, Geraldo Blota, o GB. Foi o primeiro cara que eu conheci na crônica esportiva que tinha uma sigla como nome. Eu falei que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu virei PVC. Então. Não, e assim Mas mesmo. eu vou dar um argumento pra você que foi pênalti. Eu acho que não foi pênalti, mas eu vou dar um argumento pra você que foi pênalti. Para você falar na mesa do bar quando você sair daqui. Pênalti que não é pênalti não entra. E a bola entrou. Pois é. Então foi pênalti. Não é? Não, e a definição... Outro dia eu fui fazer um programa ali, aí o cara escreveu um texto assim para eu chamar, eu não li, mas era assim: Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo polêmico, teve uma penalidade discutível e tal. Você não leu? Não, eu não li porque... Não, eu falei alguma coisa assim. Palmeiras e São Paulo tiveram na semifinal um lance polêmico. Sim. O pênalti marcado do Arboleda em cima do Vitor Roque. Mas o texto falava assim, foi um lance polêmico. Os palmeirenses acharam que foi pênalti. Os são paulinos acharam que não foi. Pô, eu quase disse, mas, pô, não diga, pô. Não diga, velho. Mais óbvio que isso. Não, é a história da notícia. Então. Pô, você viu? Chegou pro editor, PVC. Pô, o cachorro mordeu um cara. Ele falou, quando o cara mordeu o cachorro, a gente dá em manchete. Exatamente. Que já aconteceu, você há de se lembrar, que no jogo Bragantino e Palmeiras em 89, o jogo da Taça dos Invictos, 1-1 lá em Bragança, que teve uma briga na arquibancada, o torcedor da Mancha entrou dentro do campo, a polícia veio com o cachorro e ele mordeu a orelha do cachorro. Não. E consta, é verdade. Eu não lembro e preferia nem saber dessa verdade. informação. E consta que o cachorro morreu de raiva. Pois é.
São várias histórias, né, que os dois têm aqui, né? A gente, então, em cima dessa polêmica da arbitragem, né, foi confirmado hoje, né, o Rafael Claus como árbitro da primeira partida e o Matheus Delgado Cananção, o árbitro da segunda partida. E eu estava comentando isso com amigos e para trazer para cá eu tive que confirmar essa informação, porque até comentei com o Márcio Lázaro mais cedo. Há 2 anos atrás, ele apitava jogos de campeonatos mais abaixo. E eu acabei de confirmar aqui no site da federação que eu cheguei a narrar um jogo dele apitando, que foi Portuguesa e Grêmio Prudente pela Copa Paulista no dia 16 de setembro de 2023. Foi um jogo que o Grêmio Prudente veio até o Canindé e eliminou a Lusa. Então o Delgado Candançan apitou esse jogo. E nessa mesma temporada, ele chegou a apitar jogos da segunda divisão, que é a Bezinha, que a gente costuma dizer, jogos do Paulistão Feminino. Então, acho que, na verdade, uma discussão interessante é o critério que a federação, tipo, colocou um árbitro muito jovem, no caso, né, o Candançan, tipo, com esse histórico para apitar esse segundo jogo, anos, né? 27 anos. Imagina Mas só. acho que vai apitar o 14º jogo dele no campeonato. Se eu não tiver... 27 anos e vai apitar essa final. Tem uma história tem algumas histórias muito boas sobre a história do Candançan. Primeiro que é isso, né? Ele é 6 de junho de 98, ele vai fazer 27. Bom, primeiro que assim, vamos voltar até para os erros que a gente comete. Acho que não é erro, é informação que chegou e que estava meio que não se confirmou depois. O Klaus teoricamente ia apitar o último jogo e tinha uma dúvida para o primeiro jogo que o Vinícius Gonçalves Dias Araújo tinha chance, mas não é FIFA. E com o caso do Flávio Rodrigues de Souza, a federação queria ter um árbitro FIFA e só tinha 3 que sobravam, que era a Daiane, que eles acham muito jovem, a Edna, que não fez um bom campeonato na avaliação da comissão de arbitragem, e o Candançan, que na avaliação do Lostô... São 4 FIFAs em São Paulo, então? Mais o Flávio Rodrigues de Souza e o Rafael Claus. Então, Klaus, Candançan, Klaus, Edna, Daiane, a Daiane é FIFA? Daiane. E Que a Daiane virou FIFA por causa do VAR, né? E agora está apitando no campo. Mas aí o Candançan tinha uma questão que é a seguinte: o Patrício Lostô, que é o presidente da comissão de árbitros, que é argentino, é a favor do árbitro decidir no campo. Então, por isso que ele disse que o erro do Flávio Rodrigues de Souza era um lance plausível de interpretação. Ele não disse que ele avalizava a decisão, mas ele é pelo árbitro acertar no campo. E o Candançan, em teoria, perdeu ponto no Santos e Corinthians e Santos, porque ele precisou do VAR para expulsar o Zé Ivaldo, que era uma expulsão óbvia. Ou seja, cara, você precisa marcar isso. Como é que você não viu que era expulsão? Precisou do VAR corrigir você. Não é que você vai punir o cara por causa disso. Não se trata disso, tanto que ele vai para a final. Mas eu entendo. Eu estou vendo onde você ia chegar. Porque primeiro assim, esse papo de decidir no campo, eu também acho. Eu também acho que é legal decidir no campo. Mas acho assim, outro equívoco. Claro, equívoco tem não. que acertar. Equívoco não. A gente acho que é uma outra questão que nós... Se fosse no Allianz Parque, era pênalti. Caiu pênalti. O telefone dela caiu, é pênalti. Se fosse no Allianz Parque, era pênalti. Eu acho que é uma coisa esquisita assim. Nós passamos também saindo do perfeitamente. Por que a gente tem VAR? Né? Nós estamos há 10 anos, no mínimo, dizendo que era impossível para um árbitro de futebol ver tudo o que acontece no campo com a concorrência do olhar eletrônico. Só existe VAR porque a televisão desenvolveu uma qualidade de transmissão que você não perde nenhum lance. E não é de hoje. Em 1994, o Tassotti dá uma cotovelada no Luiz Henrique, a televisão mostra, o cara não foi expulso no campo, a televisão pegou o lance, mandou para a comissão disciplinar da FIFA e o Tassotti foi suspenso da Copa do Mundo. Né? Porque ele deu uma cotovelada. Então, assim, é impossível para o árbitro. Mas a gente tem uma resistência. Botaram 2 árbitros atrás do gol. Os caras são espantalho, não serve para nada. Mas é isso mesmo. Botaram, o cara não serve para nada. Aí botaram o árbitro de vídeo,
que a gente vivia. A gente tá xingando a mãe dele. Assim. A mãe dele. Agora, assim, uma coisa é a ferramenta, outra coisa é o cara operar bem ou operar mal. Uma coisa é o cara ver bem ou ver mal. O cara errar ou não errar. O que me parece assim, esse raciocínio do Lustô, o árbitro tem que acertar no campo. Sim, tem que acertar mas no ele campo. Mas ele não puniu o Candançan. Foi isso que eu quis dizer. Então, mas aí, então tira o VAR. então, mas aí a questão. Não, mas a história da escala é que aconteceu o seguinte aí. Aí por que o Klaus, que ia apitar supostamente o segundo jogo, voltou pro primeiro? Deve ter algum jogo fora. Não, porque o Klaus apitou as últimas 4 finais do Paulista. Mas se você olhar hoje, você vai dizer, o tricampeonato do Palmeiras, todos os últimos jogos o Klaus apitou. Então o Palmeiras beneficiado pela arbitragem. Na segunda-feira, o Klaus apitou. O Palmeiras campeão contra o São Paulo, contra o Água Santa e contra o Santos. Então não vamos tirar ele aqui. Mas ele não apitou só os 3, ele apitou as últimas 4 finais. Porque o São Paulo contra o Palmeiras também. Então tiramos o Klaus da última final. Então, mas e o que você Candançan, falou que saiu da manchete hoje? Dele apitar o primeiro jogo? o escândalo. Então tira de todos. Claro, sim. Se você quer fazer alguma coisa assim. Mas ele é o melhor árbitro. Então, mas não tem sentido, exatamente. Não tem sentido você falar assim, ele não vai apitar o primeiro, não vai apitar o segundo, não vai apitar o terceiro, porque ele apitou no céu. Claro, ele tem a que não ser que apitar. ele tenha errado. Tem que apitar o melhor árbitro. Tem que apitar o melhor árbitro. Aí, a questão do Candançan dos 26 anos para 27, quase 27 anos, a informação é que a FIFA e a Conmebol são apaixonados por ele. Porque ele tem, tecnicamente, uma qualidade absurda. Por isso que ele é tão jovem e tem muito futuro. E o Lostô, quando chegou, apostou nele porque entendeu que os árbitros em São Paulo, há 2 anos atrás, estavam envelhecendo. Aí ele apostou no jovem. Aí o que aconteceu hoje? Ele ligou porque o Candançan vai apitar o Sul-Americano Sub-17. E a semana do dia 27 tem treinamento da Conmebol. Aí o Lostô ligou para o Henrique Cáceres, diretor da Conmebol, e disse, cara, você vai fazer o treino dele, mas eu preciso dele na segunda final. Porque é o melhor árbitro que eu tenho para essa situação aqui. É a data FIFA, né? E o Cáceres virou para ele e falou, beleza, o Candançan não precisa de treino, ele vem para cá depois. Não sei, tomara que, assim, eu não gosto de ficar antecipando uma arbitragem, como parece que vai rolar esses dias, esse papo aí. Eu não sabia disso, tá vendo? O Klaus apitou o tricampeonato do Palmeiras. O Klaus expulsou o Yuri Alberto porque o Yuri Alberto simulou uma falta. E lá atrás o Klaus expulsou o Cássio porque ele fez cera. Então hoje já vi uma foto sentados o Klaus e o Abel e ambos rindo. E provavelmente aquilo era uma entrevista. Exatamente. Era uma entrevista organizada pela federação, sei lá por quem, e eles estavam os dois lado a lado e em algum momento os dois estavam rindo, né? Então, assim, eu não gosto, porque assim, eu sou incapaz de desconfiar da honestidade de alguém até o cara me provar que é desonesto, até eu perceber que o cara é desonesto, né? Então, assim, eu acho que ele é um dos melhores, se ele não for o melhor juiz do Brasil. Vai errar? Vai errar. Errou. Por exemplo, né? Porque assim, o Wilton Pereira Sampaio foi para a Copa. É considerado um dos melhores juízes do Brasil. Eu não acho. Entendeu? O Flávio é FIFA, apitou o jogo, errou o jogo. Não é o meu estilo. E o Candançan é igual você dizer que o fulaninho de tal, que tem 18 anos e começou ontem no futebol, vai ser o melhor jogador do mundo. Eu não sei se ele vai ser o melhor jogador do mundo, se ele vai ser o melhor árbitro do mundo, porque o Paulo César era um árbitro que o Arnaldo falava que era um cara de vocação para a arbitragem, apitou um tempão e não foi para a Copa do Mundo nenhuma, porque pegou na geração dele um cara que foi um grande árbitro, que é o Carlos Eugênio Simon, e que depois... Porque todo mundo, cara, assim, erra, acerta, tem fase boa, tem E fase o Simon ruim. tem umas histórias fantásticas também, né, Bah? Por exemplo, Não, quando ele a história do gol do Obina, que a Tainá vai gostar também. Essa da Dubina eu não lembro. Eu sei que Não?
Que foi um gol do Bino que ele anulou. Tem o gol do Bino. do Goldobino é mais rápido. Palmeiras e Flamengo, A do Ceará e Fortaleza é maravilhosa. Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense. Se o Fluminense não ganha aquele jogo, foi 1-0 Fluminense, o Palmeiras podia ser campeão. E ele anulou o gol do Bino. Porque ele fala, daí eu vinha correndo aqui na linha lateral e a bola saiu. Daí eu marquei o escanteio. Daí tu começa a ouvir o burburinho. Não foi escanteio. Daí que cobrou o escanteio curto pro Cleiton Xavier. Quando o Cleiton Xavier bateu pra dentro da área, eu marquei o tiro de meta que eu não tinha marcado. Só que o filho da puta do Ubina subiu e fez um gol de cabeça. Mas ele falava assim, ele fez um jogo Santos e Atlético Paranaense, era Libertadores. Foi ele que fez. E o Santos perdeu a classificação. E o Santos reclamou de uns 18 pênaltis. Né? E um deles foi assim, um pênalti com P maiúsculo. Né? Aí ele chegou na segunda-feira, foi fazer o programa lá no Sport TV. Pô, e nós chegamos juntos. Eu falei, aí, Simão. E o pênalti? Ele falou, Ele falou, mas tu sabe que minha mulher grava os jogos, eu vejo, né? Aí eu fui ver o lance, sei lá, grava os jogos. Eu fui ver, quando eu vi, eu fiz, mas o que tu fez? Mas o que tu fez? Já acabou. Porque vai errar, porra, vai errar. Então, por isso que eu acho que a gente ser contra, eu aceito completamente os caras que não gostam do VAR, admito que eu acho que ele é mal operado, que aqui no Brasil ele quer apitar o jogo. Tem um monte de juiz que não foi nada no campo e virou juiz de VAR. Exatamente. E no VAR o cara é um leão. Então. Né? Então, assim, mas... E outra, né? Faz o simples, né? Naquele jogo segunda-feira, faz o simples. Claro, lógico. Porque o simples é o seguinte, que é outra que a gente faz e para mim, é uma desinformação ou um desconhecimento nosso. Não há obrigação nenhuma do árbitro ir no vídeo. Nenhuma. O procedimento é o seguinte, eu apito um pênalti. Ele está no VAR, ele olha o lance, a gente conversa, eu meio que digo o que eu vi. Eu vi o fulano pegando o pé do Beltrano. Ele checa, pede ângulo e diz assim, houve o contato. Ou diz assim, recomendo a revisão. Quando ele diz recomendo a revisão, ele está sugerindo que não houve o contato. Parece que eles nem podem dizer foi pênalti, não foi pênalti. Mas, enfim, neste lance, o áudio do VAR diz houve o contato, pênalti, tal e coisa. Agora, faz o simples, né? Vai lá ver. O árbitro de vídeo achou que foi pênalti, o árbitro de campo achou que foi pênalti. O que vai acontecer terça-feira? Um de vocês aí já falou, nem foi no vídeo, nem foi no coisa. Vai no vídeo, faz uma onda, viu o vídeo, pênalti. E erra convicto. Mas o que eu acho que o Lostô tem razão, só, Kleber, não é não ir no vídeo. O que eu acho que o Lostô pretende que o cara apite. É que porque assim, onde é que o VAR está dando certo? Na Inglaterra e na Alemanha, onde os árbitros são bons. Claro. Então, por quê? Porque se o árbitro acerta no campo, claro, o no vídeo já fica... O vídeo não precisa corrigir. Porque aqui nós temos assim, fazer só o gestual, né? Simples. Eu aprendi com os comentaristas de arbitragem que o juiz que apita o jogo corre com o apito na boca, ele vai apitar. Ele tem a chance de errar mais do que o que corre com o apito na mão. Né? Então, os caras assim, o cara que apita na boca fica nervoso. Então, o ideal é o cara estar aqui, né? Apita aqui. Ele para, pensa e apita. Só que hoje, tem juiz que, em vez de fazer assim, primeiro faz assim. É isso. Porra, para depois apitar. Eu dar um. Então, o conceito do Lostô está certo. Ou seja, eu preciso formar o árbitro que tenha segurança para apitar. Claro, não fica na muleta. E se ele errar, o VAR de vídeo vai corrigir, mas ele precisa estar pronto para apitar. É formar a próxima geração de árbitros. Isso. Isso tá certo. E faz o simples também, né? Monta Agora, equipe fixa, outra né? coisa. Monta equipe fixa. Eu apito, você é vídeo em todo jogo. Sim. Eu sei que você não vai querer me quebrar, eu não vou querer te quebrar, porque verdade. se a gente errar, vamos errar nós dois. Agora, outra coisa, as pessoas falam assim, o maior erro de vídeo de arbitragem da era do VAR foi o erro de segunda-feira. Não foi, cara.
e não foi nem no Brasil, o maior erro de arbitragem da era do VAR... Você vai falar que foi a final da Copa? Não, o maior erro de arbitragem da era do VAR foi no ano passado, o Arsenal e Bayern, que o Raya cobra o tiro de meta para o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães se abaixa, pega a bola com as duas mãos, põe no chão de novo e cobra a falta. E o Glenn Nyberg, sueco, está olhando para ele e faz assim. E ele cobra a falta de novo e o vídeo não chama. A bola estava em jogo. O Bayern fez uma manifestação, é que o Bayern classificou, mas foi um escândalo. Ele pega a bola com as duas mãos dentro da área. Foi falta, pô. Não sei. Ele pega a bola com as duas mãos dentro da área e o vídeo não corrige. Porque foi tão incrédulo. O cara não tinha dado a falta? O Raya bateu a falta. Ah, tá. Não, é que O você Raya falou bateu tiro a de falta, meta. o Gabriel achou que não, Não, é tinha que você batido falou que a tinha falta. batido tiro de meta. O Ele Raya bateu a bateu a falta. falta. Ele tinha dado impedimento ou A bola falta. estava rolando. O Raya colocou a bola no chão e cobrou a falta. O Gabriel abaixou, pegou a bola com as duas mãos, botou no chão de novo e cobrou de novo. Só que a bola já estava em jogo. E o árbitro viu, é pênalti, cara. E o Bayern fez uma representação na UEFA. E o Glenn Nyberg, como o Glenn Nyberg não foi desonesto, ele foi burro. Ele apitou agora oitavas de final da Champions. Isso dá manchete, hein? Juiz burro. Mas foi burro. Como o Arboleda foi burro, eu falei isso. O Arboleda, não, eu escrevi, ele não foi inteligente, mas o Arboleda foi burro. Porque assim, cara, a bola já tinha passado, o que você vai esticar a perna aqui? Claro que o Vitor Roque se atirou. Mas o que a perna do Arboleda está fazendo no meio do caminho? Você jogou bola, zagueiro. Não entra seco. Quantas vezes você ouviu isso? Não entra seco. Você vai tomar... O cara vai... Não, o zagueiro era você, né, PVC? Eu era atacante. Eu era fraco. Fazia gols, né? Sofria pênaltis. Realmente, você viu que o papo aí da arbitragem foi bastante interessante, né? Foi longo, exatamente. Eu tô vendo pessoas em pé e tem bancos ainda mais aí para quem quiser sentar aí, pode ficar à vontade aí, gente. A gente está recebendo aqui o PVC e o Kleber Machado para falar um pouco sobre o clássico. E vocês repararam aí que nós temos aí algumas camisas históricas sendo expostas aí. E a gente vai falar um pouco de alguns personagens ali, né, dessas camisas. Eu tô vendo a camisa do Ronaldo goleiro desse lado, do Ronaldo Fenômeno do outro lado. Tem Ademir da Guia, tem Evair, tem até aquela nova ali do Palmeiras, acho que é do Humberto, né, que o Márcio estava me falando aí. Se a gente for falar assim de personagens... De quem é? Eu não sei se o Márcio, você lembra aquela... Mas aquela é recente. Aquela lá, na verdade, era a de 93 não, é ou recente, 94, lá na frente. Não. Tem a do Gabriel Jesus ali. Tô falando a da frente, lá na frente, ó. Ah, aquela parece Evair. Do Evair, exatamente. Do Evair. Se a gente for pensar assim nesses personagens, da maioria deles, assim, tem assim, os principais que fazem parte desse clássico em PVC. Quem que a gente pode comentar um pouco aí? Eu acho que tem tanta gente. Eu lembro de uma história do Celso Zelt que eu acho emocionante. O pai do Celso é corintiano desde 1925. E o ídolo do pai do Celso era o Luizinho, o pequeno polegar, que faz gol no Palmeiras em 54, no jogo que é a final do Campeonato de 54, embora não entre mais no catálogo das decisões Palmeiras e Corinthians, porque era a penúltima rodada, e naquele jogo só o Corinthians podia ser campeão. Era pontos corridos. Se o Corinthians empatasse ou ganhasse, era campeão. Se o Palmeiras vencesse, dependia da última rodada. Então, durante anos a gente falou finais Palmeiras e Corinthians, 36, 54, 74, 93, 95. Hoje as pessoas não estão colocando 54 por uma razão justa, era a penúltima rodada. Mas o pai do Celso, o seu Dario, o Celso é Celso Dario Zelt. E o pai do Celso, o seu Dario, o ídolo dele era o Luizinho. E um dia, cara, essa história eu acho emocionante porque eu conheço o Celso. Ele entrou no Pacaembu para fazer uma matéria com o Luizinho, levou o Luizinho no Pacaembu e tinha um jardineiro cortando a grama no Pacaembu. E ele entrou com o Luizinho e o jardineiro parou tudo que estava fazendo e olhou e falou assim: ô pequeno polegar. Isso foi 40 anos depois da final de 54. Então, cara, é um personagem que vai desaparecendo da final. Como se você disser para o palmeirense, o Ronaldo, primo do Tostão.
Quem é que sabe que o Ronaldo Drummond era primo do Tostão? Essas histórias vão desaparecendo. Mas são histórias Que incríveis. fez o gol de 74. Que fez o gol de 74. Que quem cruzou foi o Jair Gonçalves, supostamente porque o Brandão desconfiava da idoneidade do Eurico e tirou o Eurico do jogo. E o Jair Gonçalves cruza, o Livinha desvia de cabeça, o Ronaldo toca. E o Ronaldo é um do primeiro tricampeão brasileiro consecutivo, sem considerar a unificação. 71 pelo Atlético, 72, 73 pelo Palmeiras. O Evair é um personagem fabuloso, porque o Evair é o cara que, cara, até o Palmeiras voltar para essa fase de 2015 para cá, o Evair tinha feito os 2 gols mais importantes do Palmeiras em 50 anos. Porque ele fez o gol que saiu da fila em 93 e ele fez o gol que empatou o jogo com o Deportivo Cali em 99, na final da Libertadores. Então o Evair é um personagem absurdamente fantástico. E você vai pegar até personagens menores, como menores em termos. O Edivelton faz o gol em Ribeirão Preto, que é o gol do título. A final de 99 do Edilson da Embaixadinha, que convocou o Ronaldinho Gaúcho para a seleção pela primeira vez, por causa da Embaixadinha. Então, eu assim, para minha geração, os 2 caras que mais representam são o Rivelino e o Ademir da Guia. O Rivelino pelo Corinthians, o Ademir da Guia pelo Palmeiras, mas são caras assim, que jogaram anos 60 e 70, né? E o Rivelino tem a história linda que ele fala. Teve um Corinthians e Palmeiras e o técnico, ele fala quem era o técnico do Palmeiras, do Corinthians, eu não lembro se era o Silvio Pirillo, Francisco Sarno. Mas não foi numa final, foi num jogo qualquer, e aí o técnico chegou para o Rivelino e falou: Rivelino, eu preciso que você dê uma chegada no Ademir da Guia e não deixe ele jogar. O Rivelino falou: que é isso? Eu vim aqui para ver o Ademir jogar, porra. Deixa ele jogar, joga pra caramba. Eu acho que são os 2. Mas aí, com o tempo, é isso que você falou, cada decisão vai tendo um personagem. Acho que essa de 90 e quando é que foi que quebrou? 93 foi 93, o Evair. 93 o Evair, 95 o Elivelton ali. O Elivelton, que faz um gol lá em Ribeirão, um gol de fora. A última final foi essa no Allianz Parque em 2020, né? Mas aí você vê, eu já nem lembro mais quem. Aliás, só para refrescar a memória do Kleber aí, né? O Kleber que nessa final agora vai chegar aí a. Foi essa que teve um lance que teve pênalti, que demorou para marcar? Foi nessa? Ou não era final, né? Lembra? É. Final, né? Final antes do VAR, exatamente. Isso. Então, o Kleber Machado aí. O que eu ia falar é o seguinte, né? O Kleber Machado aí com essa decisão e de acordo com o nosso amigo Alan Simon vai narrar sua 20ª final, né? de Campeonato Paulista. Né? 18 na TV Globo e a segunda na Record. Só que dessas 20 finais foram apenas 3 entre Palmeiras e Corinthians. Por incrível que pareça. E tem mais um detalhe. Em 2018 foram... o que chamou a atenção nessas finais de 18 foi que foram vitórias dos visitantes, né? Aquela final lá que o Palmeiras venceu em Itaquera por 1-0 na ida e na volta o Corinthians devolveu e nos pênaltis o Corinthians foi campeão dentro do Allianz Parque por 4-3. Em 2020 também foi para os pênaltis, foram 2 empates. Esse é o do Patrick? 0-0 e 1-1, ou seja, até em cima do que acontece comigo quando eu narro na TV Cultura, lá que o pessoal fica falando que o narrador é responsável pelo resultado. No caso do Kleber, não. Não, no meu caso não, no seu sim. Não, também não. Mas assim, no caso das duas finais que o Kleber narrou de Corinthians e Palmeiras aí, as duas foram para os pênaltis. Não estou dizendo que vai para os pênaltis agora, mas que é um pouco curioso essa estatística aí, Kleber. Não, não, esse negócio de 20 decisões eu não sabia. Quando eu fui fazer em 2023, que ele me falou que eu tinha, que era a 19ª. E aí, hoje, esse ano, ele falou que era a 20ª, mas eu não lembro. Não sabia que eram 3 Palmeiras e Corinthians, não sabia. Mas, assim, é meio natural. Você está lá, está fazendo, faz o Campeonato Paulista, tem final, tu vai lá e faz. Né? 99, que é do 2-2 do Edilson. Mas acho que não fui eu. Não? Essa não fui eu. A de Ribeirão. Não, essa é a terceira, então. A de Ribeirão, eu estava em Ribeirão, mas eu apresentava o Globo Esporte e quem narrou foi o Galvão, não fui eu que narrei. Ribeirão tinha uma história que estava no placar. Que é o gol do Elivelton, né?
Mas eu não transmiti. 95, no Ribeirão, eu ia com meu tio, porque eu estava trabalhando no placar, mas o placar tinha mudado a redação inteira, eu estava infeliz ali. Foi o pior ano da minha carreira. E aí eu ia com meu tio. E aí eu cheguei na redação e avisei para todo mundo que eu ia com meu tio. A gente ia pro Pinguim, ia tomar chopp e depois ia pro jogo. Aí eu falei tantas vezes na redação, meu chefe era chato. Era chato. Tirou você da escala. Não, ele tirou da escala e Agora vai lá para beber, pô. Não. Ele não me tirou da escala, ele me pôs na escala. Porque como eu não estava na escala, eu avisei para todo mundo que eu ia para lá para beber. Aí ele falou, então você está na escala. Aí eu falei, então Mas tá. a hora que eu entregar a matéria, você vai ver. Aí eu falei para ele, mas beleza, só que eu combinei com o meu tio que eu vou com ele, eu não vou largar ele na mão, eu vou com ele de carro, beleza. Aí nós chegamos lá, 11h30 no Pinguim, tomei uns 5 chopps. E cheguei na tribuna de imprensa, mas eu estava tranquilo. E almocei, estava bem, mas já tomei meu chopp. E aí chegou o Ogawa, 3h40 da tarde, o jogo começava às 4h. Falei, cara, onde vocês estavam? Eu estava já fazendo 2 horas lá no estádio. Cara, furou o pneu, a viagem foi uma porcaria, foi uma cagada, foi não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, a minha vez foi ótima. Eu parei no Pinguim, tomei 8 chopps, fiquei feliz pra cacete. Tô aqui felizão. Eu falei pra ele de verdade. E a cobertura foi legal, só que perdeu. Esse foi no primeiro jogo, segundo não. Segundo eu fui, eu trabalhei bem nos 2 dias, né, evidentemente. Mas o primeiro eu fiz essa sacanagem. Essas finais de Ribeirão Preto aí, né? Curiosidade, além do o histórico gol do Erivelton, mas nós tivemos o Nilson e o Marcelinho fazendo gols nas 2 partidas, né? O Nilson, que foi um cara que jogou muito também com a camisa do Palmeiras, e o Marcelinho Carioca dispensa apresentações, né, com a camisa do Corinthians. E eu vi ali, tem camisa do Sócrates também, né? Aquele agasalho ali parecido com o que o Felipão usava naquele, né? Basílio também, enfim, tem história pra caramba. Tem uma parecida com as que o Sócrates usava ali, ó. Do lado de cá, né? Então, enfim, né? São camisas históricas. Esse jogou muito e mais um pouco. Sem dúvida nenhuma. E aí, nessa final que vamos ter aí, né? O Palmeiras, o Corinthians vai tentar impedir, né, um possível tetracampeonato do Palmeiras, né? Assim como isso que eu ia falar agora, PVC. Assim como o Palmeiras que impediu em 2020 um tetracampeonato do Corinthians. Então a gente está nessa expectativa de que tenhamos aí 2 jogos e a gente vai ficar de olho aí, né, o PVC. Até porque nós temos aí o Vitor Roque aí que, né, teoricamente foi decisivo com esse lance do pênalti. E do outro lado a gente tem o Memphis aí que está meio que devendo, né? Então esses são os 2 personagens que a gente pode ficar de olho nessa final, né? Como assim, teoricamente? Ele foi decisivo, não foi? O Vitor Roque. O Vitor? Ele foi decisivo. Ele estava lá, né? Segundo a federação, foi o Rafael que tinha que ter dado um bico. É verdade, mas ele pediu desculpas. O Reinaldo ligou e pediu desculpas. O contexto que a federação dá é que eram 40 minutos de entrevista e no final da entrevista o Reinaldo tomou liberdade e fez a sacanagem, de tipo, porra, cara, se ele dá aquele bico pra frente, ele não me ferra desse jeito. Mas falou a bobagem, aí o Reinaldo ia ligar pro Rafael, antes do Reinaldo ligar pro Rafael, o Rafael ligou pro Reinaldo. O Rafael tava muito pistola e ligou pro Reinaldo. Mas essa é muito engraçada, eu acho mesmo que o futebol é muito metáfora da vida. Se tivesse dado um bico, não tinha livrado a nossa cara. O futebol é muito metáfora da vida, cara. Eu digo isso a vida inteira. Eu sempre quis que meus filhos gostassem de futebol e graças a Deus eles gostam e frequentam estádio. Porque o futebol, o esporte de um modo geral, mas se você não pratica esporte, você tem um clube, o futebol te ensina que você na vida ganha e perde. Você chega no ponto de ônibus de manhã, o ônibus acabou de sair, você dá um bico no ponto de ônibus. Aí você vai embora do trabalho, começa a chover, e o cara vira para lá para você e fala assim, eu estou indo para lá, você quer uma carona? Você perde de manhã e ganha à tarde. Cara, essa história do tetracampeonato é muito maluca. 5 anos atrás, na última final do Corinthians, o Corinthians ia ser tetracampeão. E o Palmeiras foi campeão com o último pênalti. E agora, 5 anos depois, o Palmeiras quer ser tetracampeão.
E quem pode evitar o Corinthians? É muito doido como o futebol, o mundo dá umas voltas. E na verdade é só metáfora da vida, porque a vida é assim. A vida dá volta o tempo inteiro. Essa é uma coincidência incrível. Eu acho que o Palmeiras está num momento muito melhor, né? O Corinthians tem uma série de problemas financeiros, administrativos. Essa história da gente dizer que eu também não acho que tem que ser assim, né? Como é que você deixa vazar que se perder a final o Ramon Dias está fora? É óbvio que tem chance dele sair. Mas quem que vai deixar isso vazar? Não, mas então, você acha que vazou? Os caras vazam. Então, mas E a assim, gente também erra. Mas é que é exato, A gente também exato. Porque, vazou que se perdesse do Barcelona podia cair, que se perdesse do Santos podia cair. E Assim, isso é futebol brasileiro, né? então, Ou seja, se você é eliminado na E pré-libertadores... acho que hoje, aparentemente, eu acho uma loucura. Porque assim, você falou que o momento do Palmeiras é melhor, né? Enquanto o clube, é indiscutível, né? O Palmeiras... Acho que o Palmeiras tem uma história assim, muito interessante nesses últimos 10, 12 anos, né? O Palmeiras cai para a segunda divisão em 2012, depois de ser campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras volta em 2013 e quase cai de novo. No final do campeonato de 2013, o Palmeiras ficou pela última rodada. Última rodada, Atlético Paranaense. Para não cair. Acho que foi esse, né? Que teve o gol do Thiago Ribeiro Empate lá. 1-1 com o Atlético Paranaense E o Thiago fez o gol lá contra o Vitória. Mas assim, aí em 2014, o Paulo Nobre muda 30 caras do elenco do Palmeiras, e 20 o diretor caras, de futebol. E muda tudo. E eu me lembro da gente, muitos colegas nossos, assim, é uma loucura mandar 20 embora, trocar 20 para começar uma temporada. Ora, se você estava na segunda divisão, você volta e quase cai de novo. Alguma coisa não está certo ali, né? Claro. Então, ele mudou tudo. E acho que ele teve uma participação fundamental nessa virada administrativa, econômica, financeira do Palmeiras. Sem dúvida. E de lá para cá, com um ou outro, ano... Acho que 2015 vem a Copa do Brasil. 2017 e 2019 não ganhou nada. São os não, dois então, anos. Mas assim, o não ganhou nada, que eu acho que é uma outra frase que a gente usa constantemente, porque assim, vai dizer que o Flamengo ano passado não ganhou nada. Só ganhou o Campeonato Carioca. Não, o Palmeiras... o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras, o ano passado, só ganhou o Campeonato Brasileiro. Não, mas é que 2017 e 2019 o Palmeiras não teve título. Não, eu entendo. É que o que eu quero dizer é o seguinte, o fato de não ter título um ano, nós estamos falando de 2015 para cá, e você lembra de 2 anos que o Palmeiras não ganhou nenhum título. O que significa dizer que nos outros 9, ele ganhou. Vou te dar um exemplo. O Palmeiras tem 111 anos de história. 111. Desses 111, em 62, não ganhou título. Em 62 anos, dos 111... Todo clube é assim. Porque assim, né? Quantas Copas do Mundo a gente tem? 20 tantas? 23, você ganhou 5. O Brasil ganhou 5. Quer dizer, não ganhou 15, não ganhou 17. Exatamente. Ninguém ganha. E aí é aquilo que você falou lá no começo e agora você falou, que você já tinha me contado, essa história de eu fiz os meus filhos gostarem de futebol porque eles precisam aprender que na vida você ganha, empata e perde. É isso. Mas hoje a gente não admite derrota. A gente não admite derrota. E no futebol, especialmente, às vezes um time que ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos seguidos, no 7º que ele não ganha nada, nós temos... picha, invade, assim... Acho que nós somos insatisfeitos, extremamente insatisfeitos. É isso. Essa história de mal acostumado, bem acostumado é conversa. Mas, enfim, então acho que o Palmeiras deu uma virada e é inquestionável que nos últimos 10 anos o Palmeiras e o Flamengo são os times que mostram como pode ser. Tem um dado que eu acho que é importante para a final, talvez até te ajude na final. Enfim, o time que jogou contra o São Paulo, não estou falando do elenco, tá? O elenco esse ano do Palmeiras saíram 7 e chegaram 7. Deve ser muita gente nova, né? O time que jogou a final do Campeonato Paulista do ano passado contra o Santos... Só tinha quem? O Everton, Marcos Rocha? O Everton, Marcos Rocha, Murilo e... Não, o Marcos Rocha não jogou a final, porque jogou o Mike. Do time que jogou contra o Santos, o 2-0 da final, tinha contra o São Paulo o Everton, Murilo e Rafael Veiga. Mas então. 3. Mas o Marcos estava lá, o Gustavo estava lá, sim, o Piquerez estava lá. Mas é que tem um time novo, né? Claro. Quando você pega assim, Mikael, Vanderlan estava, Mikael, M. Martinez,
o Vitor Roque e Facundo Torres são meio 4 time. titulares É que meio não time. estavam, que não existiam Então, em dezembro. por isso que, assim, independentemente do que aconteça com o Palmeiras no campeonato, eu acho que, assim, uma doideira a gente contestar o trabalho feito no Palmeiras. Claro. Não é que o Abel não erra, o time não joga mal, a diretoria não... Isso é o que acontece. Agora, o saldo... E no caso do Corinthians, o Corinthians tem uma situação meio parecida, acho eu, com a do ano passado. O Ramon Dias vai cair. Eu não sei se o Ramon Dias vai cair, se deve cair. Essa é a opinião de cada um. O Corinthians do ano passado, do último trimestre do ano passado até hoje, é um Corinthians com um número de derrotas ínfimo. Perdeu o quê? Perdeu 2, 3 derrotas. 2 partidas em 18 jogos. Perdeu uma partida para o Barcelona E o pro São a Paulo. partida para o São Da Paulo. chuva. Desde que perdeu aquela do Racing. Desde o Racing. Desde que perdeu aquela do Racing. Ah, mas aquela do Racing era um jogo que se perde, está fora. Esse é o ponto. O Corinthians do Campeonato Paulista é mais ou menos como foi o Corinthians da Sul-Americana do ano passado, até ser eliminado pelo Racing. Isso mesmo. O Corinthians do ano passado era um Campeonato Brasileiro sofrível e uma Copa Sul-Americana que ele foi andando. Aí perdeu a semifinal para o Racing e engatou no Brasileiro. E conseguiu aquela arrancada de chegar na Libertadores. O Corinthians desse ano é a mesma coisa. O Corinthians do Campeonato Paulista, perdeu um jogo, ganhou todas que fez, empatou uma e ganhou as outras que fez em casa, fez a melhor campanha, tem um dos melhores ataques. Agora, o Corinthians da Libertadores desse ano não é o Corinthians do Brasileiro do ano passado. Sofreu para passar pela Universidade e acabou eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. São 2 Corinthians, é o time de dupla personalidade. Agora, vou ver o que vai fazer nesse campeonato. Então, você disse que o Palmeiras está no momento melhor, como clube. Como clube, né? como clube. Como clube, como porque sequência. o time está mudando. O Palmeiras quis mudar. No ano passado, você falava, tem uma lista de dispensa. Você falava com as pessoas no clube, não tem uma lista de dispensa. Tem uma renovação. De fato, não tinha uma lista de dispensa. tem Mas uma o que estava se renovação, falando, que era Zé Rafael e Rony, que iam sair, saíram. Claro. Então Como saiu lá atrás o Felipe Melo, como saíram outros. Você tem um processo de transformação Natural. de um time. Que troca 3, 4 por temporada. Vai ser, dessa vez trocou 7, porque tudo bem. saiu o Gabriel 7 Menino, de saiu 30, o Rony. Sim, mas 7 de 30. Você tem um time que está se projetando renovado. Exatamente. Então você precisa entender como vai ser este novo time. Então é óbvio. E até ele se formatar, Vai sofrer. Vai sofrer. Agora, continua sendo um time difícil de você ganhar. É um time que perde pouco. É isso. É um time que tem força na hora da decisão. É um time que estava quase fora do Campeonato Paulista. Ah, mas a Ponte Preta perdeu. A Ponte Preta perdeu, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras chegou, o Palmeiras foi para a final. E o Corinthians, claro, como clube, não há comparação nesses últimos tempos. É o que você disse. Se de 2015 para cá, o Palmeiras ficou só 2 anos sem ganhar, o Corinthians de 19 para cá não conseguiu ganhar nenhum é a maior campeonato. sequência sem títulos desde que saiu da fila com o gol do Basílio. Entendeu? Em 77. Então, agora, isso é tudo história. O que vai acontecer domingo e na outra outra quinta-feira, aí é jogo de bola. Minha senhora, já não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Você quer ser... Aliás, bom você lembrar disso. Ele me falou hoje, isso aí que ele falou é uma frase de um filme. Quem gosta de futebol pode procurar, vocês vão achar. Tem um diretor de cinema chamado Hugo Giorgetti, que é um dos grandes diretores do cinema brasileiro, tem alguns filmes espetaculares, e entre eles ele fez 2 filmes de futebol que chamam Boleiros e Boleiros 2. São histórias do futebol, histórias deliciosas. E no primeiro filme tem essa cena, o Lima Duarte faz o técnico do Palmeiras e o craque do Palmeiras está de olho na Marisa Hort. Marisa Hort está na mesa, está no restaurante, e o craque está de olho na Marisa Hort. Aí uma hora o Lima Duarte chega nela e fala assim, senhora, a senhora não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians, deixa o cara em paz, mas ela não deixa. E o Hugo Giorgetti está lançando um livro, o Hugo Giorgetti vai lançar um livro dia 4, acho que de abril, vai ser no Museu do Futebol do Pacaembu. Ele passou um período escrevendo colunas no Estadão, né? Tinha uma coluna que inclusive chamava Boleiros, que é o nome do filme. Aí ele me deu um alô hoje já para divulgar, para vocês poderem contar.
Ele é muito bom de texto, muito bom de ideia. Fazer uma propaganda para o Hugo Giorgetti. Pessoal, rapidinho, a gente já está meio que na reta final. Mostra as camisetas aí, pode abrir aí, Gil. A gente vai sortear 2 camisetas daqui a pouco. Essa em homenagem ao Maradona. Quem é Maradona? E a outra em homenagem ao Messi. A gente vai abrir para 5 perguntas, tá, gente? Quem sentir à vontade, bora, Patrick. Quem jogou mais, o Messi ou o Maradona? Bora, Primeira Franklin, pergunta. desculpa. Franklin. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença, uma honra. PVC, eu já falei que admiro o seu trabalho, te ouço diariamente, 2 vezes por dia, inclusive, pelo menos. E você se diferencia muito pelos dados históricos, estatísticas, né, que é muito bacana e não está na ponta do dedo no Google, está na cabeça direto para o microfone, para o comentário. Não, Kleber? Não. E em cima dessa toada, a gente tem aí, na final, o Corinthians com 18 jogos nesse ano, em menos de 2 meses, menos de 60 dias, 18 jogos. Domingo vai fazer o que equivale a um turno do Brasileirão. Jogando toda semana 2 vezes, 2 jogos por semana, pelo menos, teve uma semana que foram 3. E o Palmeiras está descansado, né? E um dos componentes, eu acho que uma das variáveis importantes é o físico, mas tem o tático também, que o Palmeiras, mesmo trocando o time, tem uma base sólida, o técnico. Tem a técnica, que daí eu acho que está mais equilibrado, e o emocional, que o Palmeiras também está à frente. Porém, tem uma última variável, que é o mando de campo na final, em Itaquera, onde o Corinthians não perde há muitos jogos. Tem favorito para esse campeonato, para essa final? Parece a entrevista coletiva da Federação Paulista. O cara faz 4 perguntas Daqui um em só, uma. gente, porque a gente precisa... Qual vai ser daqui? Eu acho que o Palmeiras é favorito. Eu acho que o Palmeiras está mais forte. Mas não dá para dizer que a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Né? Tem um jogo para jogar. Tem 2 jogos para jogar. Eu acho que o fato do Corinthians ter essa pressão atrapalha um pouco. Você não pode entrar na decisão com o noticiário dizendo, mesmo que não seja verdade, se você não ganhar, vai cair. A pressão pode até ajudar, mas assim, no fundo, ela atrapalha. Então eu acho que o Palmeiras está mais forte, mas não dá para dizer que vai ganhar o campeonato. Boa noite, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu sou João Marcelo, primeiro semestre de jornalismo eu faço na faculdade. E eu queria saber se vocês acham que o Corinthians ele vem numa campanha muito boa no Campeonato Paulista, mas na Libertadores, na semana passada, ele foi eliminado. Eu queria saber se vocês acham que essa eliminação ela atrapalha, ela abala o emocional do Corinthians, ou ela motiva mais ainda, ela faz com que seja um incentivo a mais para o Corinthians ganhar esse título? Acho que nem atrapalha, nem incentiva. A derrota foi dolorida, a derrota foi prejuízo para o time. De todo jeito, vai para a Copa Sul-Americana, onde ele teve o ano passado. Acho que essa questão dessa pressão o tempo todo, vai cair, não é uma coisa agradável. Mas eu tenho para mim, de verdade, que o jogo ele é jogado na hora, saca? Ele tem a preparação, a ciência, a estratégia, e ele é jogado na hora. Acho que nenhum deles... acho que o Palmeiras é um pouco mais favorito para o jogo de domingo, porque ele joga em casa. E o Corinthians para o segundo jogo. Agora, o que vai rolar nesse primeiro jogo tem uma interferência direta na partida de volta. Acho que eles entram em muita igualdade. Acho que o time do Palmeiras é um time mais, mesmo com essas mudanças, é um time mais forte. Acho que individualmente há um equilíbrio dos times. E acho que a questão da eliminação vai ser pressão, vai ser pressão. E hoje em dia, voltando lá no começo, a pressão hoje, se tivesse domingo torcida dividida, o time do Corinthians podia sofrer muito mais a pressão. Como vai ter só a torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras vai tentar tirar onda. E os jogadores do Corinthians vão jogar o jogo. PVC, você não acha que o Corinthians, de repente, não tem nem nada a ver esse negócio do Palmeiras ser favorito? Porque o Corinthians, muitas vezes, venceu do Palmeiras. O Palmeiras era o bambambam e o Corinthians é mais forte, né? Inclusive, vocês estão de branco e preto aí, ó. Eu acho que vai dar timão, hein? Você não acha que não?
A gente sabe que muitas vezes acontece o oposto do que a gente acha. É. A gente sabe que assim, é meio claro que muitas vezes quem não está melhor ganha o jogo. Por isso que a gente brincou com a frase do Lima Duarte, do Boleiros. Ou seja, claro que pode ganhar o Corinthians, evidente que pode. O Palmeiras está com um problema de ataque. É o melhor ataque do campeonato. Mas, ao mesmo tempo, é um time que tem sofrido para fazer gol nos clássicos. Né? Contra o Santos fez 2-1, mas contra o São Paulo empatou 0-0. Contra o Corinthians, aquele 1-1, que o Palmeiras foi muito melhor que o Corinthians e não conseguiu fazer gol. E saiu com empate. Contra o São Paulo, foi melhor do que o São Paulo, mas saiu o gol de pênalti que não houve. Então, o Palmeiras tem tido esse problema. Que acho que é um pouco, em parte, por o time estar sendo reformulado. E isso pode igualar o jogo. Pode se decidir. O Corinthians não ganha no Allianz Parque faz 8 partidas. Desde 2019, o Corinthians não ganha no Allianz Parque. Se o Palmeiras conseguir fazer um 3-0 no domingo, muda a cara do segundo jogo. Por outro lado, a gente sabe, por outro lado, é meio óbvio o que eu vou falar, né? É claro. Boa noite, Clebão. Boa noite, PVC. Boa noite, Gil. Boa noite a todos. Eu sou o Vini Brasa, eu faço alguns jogos para a equipe Gold Pack, faço alguns jogos com o Gil agora, estou na equipe do Gil Arruda Esportes, e eu estou ingressando no mundo da comunicação, né, da comunicação esportiva principalmente. Eu gostaria de saber, principalmente de vocês... para virar aqui? Tá certo. Não, eu gostaria de saber mais na questão comunicativa, né, na questão de como que um comunicador pode ser mais autêntico, né? Principalmente essa pergunta é direcionada para você, Kleber, por conta de alguns bordões, algumas falas. Tem uma coisa que eu acho incrível, aquela jogada do Joel lá, que acabou caindo. Aí você fala, que foi? Eu acho incrível aquilo. Eu acho muito legal como isso é autêntico, como isso acaba acontecendo no jogo, de repente, assim, e deixa de ser um momento que você perde, que você simplesmente narra o básico, narra o simples, e deixa rolar o jogo. Acho que eu queria saber como que eu posso ser mais autêntico nas transmissões dos jogos e em todos os conteúdos que eu crio. Basicamente sendo. Né? Porque, assim, eu, por exemplo, não gosto... acho que a história do bordão é muito relativa. Eu acho que todo mundo gosta, todo mundo conhece, todo mundo fala, e eu não sei o quanto ele é fundamental. O bordão pensado, o bordão bolado e o bordão obrigatoriamente usado, eu não gosto. O que sai naturalmente e depois você pode passar a usar constantemente, é diferente. Né? Que para mim, assim, o vai que é sua, Tafarel, é um lance, para quem não sabe, rapidamente. A seleção brasileira tinha uma defesa que o Galvão achava que subia pouco de cabeça, tirava pouca bola de cabeça. Então ele começou, quem é que sabe? Porque a zaga não tirava. E aí, desesperado, quando a bola era cruzada para a área, ele falava, vai que é tua, Tafarel. Ele achava que a defesa não tirava e que o Tafarel tinha que sair para tirar. E aí vai para a decisão por pênalti, ele usa o vai que é tua, Tafarel, e o Brasil é campeão do mundo em 94. A partir disso, ele passa a usar essa frase, em qualquer circunstância, quando um goleiro faz uma defesa. Então foi um bordão que ele não inventou, mas que ele aproveitou. Então, para ser natural, seja natural. Não fica, é opinião minha, né? Inventando. Ou você pode até pensar, se o cara fizer um cruzamento, eu posso tentar usar um jeito assim. Mas se você ficar refém da frase que você bolou e você acha genial, não vira nada. Entendeu? Eu acho que para ser natural tem que ser. Simplesmente ser. Que eu falo para o cara, tem cara que vai narrar gol da rodada e faz assim, e PVC cruzou pela direita, e Gil fez de cabeça. Aí eu já perguntei pro cara, falei assim, vem cá, me chama para tomar um café. Ou vamos tomar um café? Por que você não fala assim, vamos tomar um café? Porque ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Ser natural é isso, entendeu? Opa, boa noite. Meu nome é Felipe Jacobson, eu estou no 3º semestre de jornalismo na SPM, e eu gostaria de perguntar para vocês, porque eu não sei se vocês viram, vocês estando aqui no evento, essa notícia chegou para vocês, que o Dorival anunciou que o Ederson, o Danilo e o Neymar vão estar ausentes e já nos próximos jogos. convocou o Lucas Perry, o Alexandro e o Hendrick.
Sim, eu queria saber o que vocês acham como isso vai afetar a seleção, essas ausências e as substituições, o que vocês acham que vai ser esse jogo da Colômbia com a Argentina e a Argentina. Para mim, os cortes não vão afetar e as convocações pouco vão alterar. Não entendi direito a convocação do Alexandro, acho que ele é bom jogador, mas não estava jogando, estava machucado. E nunca entendi o Endrick tanto tempo sem ser convocado. Mas acho que ficou igual, ficou como estava. Não sei o PVC. Também acho que não é o que muda. O que muda é a gente ficar pensando que o Neymar não tinha que ter sido chamado porque a convocação era precoce e o corte é necessário. E além do que a gente está falando do que ele estava fazendo lá na festa. Pessoal, já estamos encerrando aqui. Queria agradecer Franklin. Cadê a Lisandra? Cadê a Lisandra? Palmas para os dois aqui, gente. Lisandra! Fundamentais. É isso aí. Naua na técnica de som. Salva de palmas aí, gente. Cláudia aí. Robson na fotografia, vídeo. Gabriel, Humberto emprestaram as camisas, estão aí. Palmas para eles. Vamos pro PVC, vamos pro momento Xuxa aí? Pega esse pacotinho aí, PVC, chacoalha aí, ó. Tá só à direita. Vai ter um sorteio aí, galera. Chacoalha aí. Chacoalha aí. Faz o suspense aí, PVC. Enquanto ele vai sorteando, só aproveitar o gancho do Vini Brasa, né? Quem não conhece aí, do meu YouTube, né? Se procurar lá Gil Arruda, você vai ver lá que tem transmissões da Rádio Gil Arruda Esportes. Tô revelando novos talentos por lá, tá? Qual time? Faz um suspense aí, PVC. Faz um suspense aí. Qual time? Ah, não tem time, né? Idade? Não. Idade não. Larissa Soriano. Ah, não acredito. Palmas pra ela. Isso. Eu pedi pra você ficar em pé e tirar uma foto com ela. Não. Ô, Lari, pode ser de baixo. Pode ser. Ah, vai ficar ruim? Pedi pra você descer, PVC. Eu acho que todo mundo aqui já segue o Kleber Machado no Instagram, né? Vamos ajudar o Kleber aí a chegar a 1 milhão de seguidores, hein, gente? Aê! Kleber Machado, sua vez agora. O Kleber vai sortear alguém. Eu tô com 12 mil seguidores só, mas o Kleber tá quase 1 milhão. Vamos lá, Clebão. Tá só caindo, pô. Ajuda aí, pô. Victor Rodrigues, do Instagram, @ Palmas pro Victor aí. Praga de Poeta. É isso aí, meus amigos. Com certeza o evento foi muito bom, né, gente? Eu espero que vocês tenham curtido aí. Ó, o momento da foto aí, histórica aí com o nosso Clebão. Ô, Naua, rapidinho. Pessoal, rapidinho. Antes, no último evento, o Vitor é um poeta. Ele fez um poema, uma poesia sobre o evento e hoje ele vai fazer de novo. Ó, que moral, hein? Vamos lá, meu querido. Deixa eu sentar aqui para não tapar ninguém também. É isso, é um projeto que eu tenho, eu escuto uma conversa, uma entrevista e vou fazendo um poema de improviso ali a partir do que eu absorvi das falas. Sensacional. E aí ficou assim, ele ficou nervoso pra caramba. Não, tá tranquilo. Torcida tem dos dois lados, a graça está na convivência, na mesma quebrada, no mesmo mercado, não mais no mesmo estádio, se em dia de jogo é o ódio que alimenta. O tumulto da final não é campo de batalha, e a arquibancada é mais bonita, sem esconder a camisa que veste, sem disfarçar o amor que sente. Cuidado com a manchete, tanto quanto a bola na rede, o veneno que se repete na fala de muita gente. Se a boca espuma de raiva, é mais dura e alta a parede. Quem é que grita mais alto, enquanto ninguém se escuta? A boca que apita com pressa, tem o risco de errar mais rápido,
da regra ao vocabulário, e o jogo não acontece se não tem adversário. É clássico porque é história. Na derrota ou na vitória, a história é o que se junta. É coisa feita para contar, ao som da boca que canta, como o jogo que se joga, como a nossa literatura. Obrigado. Parabéns, parabéns. Gil, Diga. parabéns pela sua mediação. Considerações finais. mesmo, muito obrigado. Você é um irmãozinho. Palavra com você. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Não é todo dia que a gente divide aqui o palco com o Paulo Vinícius Coelho, com o Kleber Machado, que são amigos aí que a gente acompanha, né? Então a gente fica muito feliz. Eu que estou aí, né, como falei, nesses 5 anos narrando eventos da TV Cultura. Amanhã a gente faz o NBB com o Corinthians e Mogi, às 5 da tarde, logo depois da Série A2, né? Série A2 amanhã tem Santo André e Primavera com o Marco de Vargas e com o Jameli. Então, para quem ainda não me conhece ainda, pode seguir no Instagram, @JuArrudaChazão, onde a gente faz aí os conteúdos bem legais e também tem a Rádio Arruda Esportes. O Chazão é o bordão principal que eu tenho no basquete. O próprio Kleber Machado já assistiu, já viu algumas brincadeiras que a gente faz um estilo mais descontraído e tudo mais. A gente tenta dar uma renovada na questão da narração esportiva e agradecer você, Márcio, pela oportunidade, a todos aí pela presença. Que vocês tenham um final de semana espetacular e Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Palmas pro Gil aí. PVC, obrigado, cara. Você é uma referência. Foi difícil, mas a gente é resistência. Cara, considerações finais aí. O Kleber ligou pra mim ontem e falou assim, você vai pra lá? Eu falei, aí ele, Márcio convenceu você aí porque disse que eu vou e me convenceu aí porque disse que você vai. Mas eu não vou. Aí nós viemos os dois. Cara, eu tenho uma preocupação hoje muito grande com o que a gente pode ter de informação. Sabe, hoje o cara me ligou, mandou mensagem dizendo Flávio Rodrigues de Souza é sócio torcedor do Palmeiras. Aí eu falei pra ele, cara, isso é fake, né? Eu falei, não tem problema, sextou, ha. Eu falei, beleza, entendi. Eu vi você beijando um cara do outro lado da rua, não tem problema também. Aí ele falou, não foi, mas sextou, leva na boa, não tem problema. A gente tem que ter um cuidado mínimo com o que a gente faz. A gente, jornalista, eu estou dizendo, tá? Você na tua vida, cada um tem sua ética. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente reproduz. A gente vai errar, médico erra, advogado erra, a gente também vai errar. Mas a gente precisa ter um cuidado ético com o que a gente está falando, porque a gente espalha informação para muita gente. E a gente tem que espalhar conhecimento, não ódio. Vamos para o PVC aí. Antes do Kleber falar, eu queria agradecer a presença deles, gente. E hoje tudo é live, né? O Futecont já tem um histórico muito importante e tiveram pessoas que já não estão mais nesse âmbito que participaram. Antero Greco, Caniço dos Raimundos, Valdir Pérez, ex-goleiro de São Paulo, Batoré e tantos outros, né? Então acho que a gente tenta trazer um pouco assim vida, experiência da vida real. Por isso que a gente sempre pede um pouco, dá uma diminuída na tela, vamos viver a experiência, vamos aproveitar esse momento aqui, tá? Então só queria também trazer isso. Kleber, mais uma. Agora eu só te encho o saco depois da Copa. Da Copa de 30. Não, assim, ó, é muito legal, muito bom, é legal ver vocês aqui, gente nova, alguns caras que estão cursando jornalismo. Isso que o Paulo Vinícius falou é muito interessante, essa preocupação com a notícia. Hoje, nós temos uma cultura no jornalismo que talvez dê mais valor, ou as pessoas querem mais emitir opinião do que dar informação. E aí passa por esse aspecto de ter número de seguidor, de lacrar, de etc. e tal. Cada um faz o que quer da vida. Todo mundo erra de fato. Acho que a gente precisa pensar, além da nossa profissão, de futebol, tal, de tudo, né? Tem coisa mais chata do que o sujeito parar em fila dupla, botar a mão para fora e mandar você passar, como se você que estivesse atrapalhando ele. É o que a gente tem um pouco hoje, né? Uma cultura de extremo individualismo, isso não é legal. E no nosso caso, do mesmo jeito que quando um médico erra, quando um advogado erra, ele pode prejudicar um sem número de pessoas,
Acho que no nosso caso, não sei se a gente prejudica, mas a gente pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Se essa notícia, por exemplo, do árbitro, se ela é divulgada, esse árbitro vai ter problema em casa, a família, o filho, independentemente dele ter errado ou não. Porque quando um árbitro é ladrão, ele vai preso, ele tem que ir preso. Quando um jogador se vende, ele tem que ir preso. Quando um jornalista vende informação, ele tem que ser afastado da profissão. Então, assim, e como quem está começando vai ter, e o nosso mercado é um mercado difícil, é um mercado restrito, é um mercado com pouca oportunidade, não é um mercado milionário, nada disso. São poucos os caras que conseguem ter um padrão de salário e tal. Então, o que o Gil está fazendo na rádio, o que o PVC fez no YouTube e o que muita gente faz, acaba sendo uma saída para você ter, pela evolução da comunicação, por ter outras plataformas. Só devemos tomar cuidado assim, não basta eu entrar lá e falar 4 abobrinhas, fazer 4 sacanagem com alguém para eu ficar famoso, para eu ganhar, para eu ter repercussão. Cara, quem quer fazer, faz. Mas que não vai ter o perfil, não vai ser a referência, que é o PVC, que são outros jornalistas, não vai. Vai ser um personagem. E personagem sabe como é, né? Personagem faz sucesso 1 ano, 2 anos e às vezes nunca mais volta para o programa. Então acho que essa é a ideia que a gente precisava ter assim, no nosso negócio para quem está fazendo jornalismo. Para quem não está, para quem é só torcedor, vai continuar xingando, cornetando. Quem é palmeirense e se o Palmeiras perder, se o Palmeiras perder domingo, a culpa vai ser minha. Se o Palmeiras ganhar, a culpa vai ser, o mérito vai ser do time. E se o Corinthians perder do basquete amanhã, a culpa vai ser minha. Vai ser a mesma coisa. Mas isso aí a gente vai tirando. E a gente podia ter só um pouco de educação no trato de uns com os outros. Palmas para Kleber Machado. Toda segunda, sexta do mês, acredito que a próxima vai ser 65 anos do Morumbi, tá? A gente vai falar sobre os 65 anos da história. A Carol, fotógrafa do Shopping, cadê? Palmas para ela, eu não deixei falar. E para quem veio fazer foto, filmar, tenha humildade, sigam o Fute Encontro, por gentileza. Obrigado, gente. E também podem seguir o Butantan Shopping no Instagram aí, ó, para quem quiser saber mais informações do estabelecimento aqui. Música, maestro. Põe ali em cima para mim, senão você vai ficar. Obrigado. Desculpa, não entendi. Vai assinar para mim? O quê? Ah, se ele pode assinar, na verdade? Nós vamos fazer uma fila aqui para tirar foto, tá? Aguarda só um minutinho. Ele já assina. Pessoal, vou tirar foto aqui, tá?